A história começa em um dia comum para Haruka. Como de costume, ele estava lendo um livro durante o intervalo para o almoço, sem amigos por perto e sem ninguém prestando atenção nele. Haruka estava completamente sozinho, não pertencendo a nenhuma facção na sala de aula. A razão era simples. Ele não queria se envolver com seus colegas de classe porque eles continuavam atrapalhando sua leitura. A turma estava dividida em vários grupos: os delinquentes problemáticos, as garotas estudiosas, os caras cujos cérebros eram apenas músculos, os otakus e o grupo dos presidentes de turma. O resto pertencia a outros grupos, e Haruka não se importava com nenhum deles. Justo quando Haruka estava prestes a tirar um rápido cochilo, um círculo mágico, como algo de um mangá, apareceu no chão da sala de aula. Embora todos estivessem assustados e confusos, puderam apenas ficar parados ali, congelados em pânico. No momento em que ele abriu os olhos e viu o círculo mágico, Haruka sentiu uma empolgação. É que, enquanto o outro mundo nas histórias é divertido, ser transportado repentinamente para um seria problemático. Então Haruka se recusou a ficar ali com os outros. Ele tentou de todas as maneiras escapar, mas a porta parecia estar selada. Não importava quanta força Haruka usasse ou quão forte ele chutasse, ela não abriria. Enquanto isso, o círculo mágico continuava se expandindo, e ao vê-lo prestes a alcançá-lo, Haruka rapidamente subiu até o teto, justo quando suspirou aliviado, pensando que havia escapado da reencarnação. Outro círculo mágico apareceu bem no teto, pegando Haruka de surpresa, e assim, ele também foi puxado para outro espaço, um espaço preenchido apenas com branco, familiar de inúmeros mangás que havia lido, mas não havia deus gordo ou bela fada ao redor, como nas histórias. Ao longe, havia apenas um velho descabelado olhando ao redor como se estivesse procurando algo. Quando avistou Haruka, o velho correu até ele em pânico, agitando os braços de forma desenfreada. O velho parecia ser uma divindade deste outro mundo. Os colegas de classe de Haruka já haviam partido para o outro mundo mais cedo, e apenas ele havia passado despercebido, razão pela qual o deus estava tão atrapalhado. Após explicar rapidamente os procedimentos necessários antes de ir para o outro mundo, o velho convocou uma enorme placa de pedra do chão. A placa listava inúmeras habilidades. Cada pessoa teria 50 pontos para trocar pelas habilidades que quisesse, mas dessa vez, 43 pessoas haviam sido convocadas, e Haruka foi descoberto por último. Então, em sua vez, todas as habilidades poderosas e dominantes já tinham sido escolhidas por outros, restando apenas algumas habilidades dispersas que pareciam fracas apenas pelo nome, que ninguém queria. Haruka se esforçou para encontrar algo que parecesse útil, mas quanto mais ele procurava, mais desesperadora a situação se tornava. As habilidades posteriores se tornaram cada vez mais bizarras e inúteis. Então, Haruka foi confrontar e gritar, com o velho em decepção. Com aquelas habilidades inúteis, até passar pela vila inicial seria difícil, quanto mais sobreviver em outro mundo. Depois de ser chamado a atenção por um tempo, o velho ficou irritado e parou de deixar Haruka escolher, enviando-o para o outro mundo com todas as habilidades restantes. E assim, Haruka recebeu um monte de habilidades que soavam inúteis apenas pelo nome e foi transportado para uma floresta sem nenhuma alma à vista, sem outra escolha a não ser aceitar a realidade. Haruka olhou ao redor e encontrou uma pequena bolsa aos seus pés, que parecia ser um dos itens que ele havia desprezado como inútil mais cedo. Mas algo é melhor do que nada. Então Haruka pegou a bolsa para examiná-la. Ele achava que era apenas uma pequena e fofa bolsa de armazenamento, mas acabou sendo uma bolsa de armazenamento infinita, contendo inúmeros itens úteis para aventureiros. Já tendo tido sorte e ficando ainda mais sortudo, Haruka rapidamente trocou de roupa por aquelas encontradas na bolsa, e agora ele parecia bastante bonito. Como havia recebido um monte de habilidades sobradas, Haruka não sabia quais habilidades tinha. Para visualizar seu painel de status, ele precisava usar dados. A regra era que qualquer número que saísse poderia ser adicionado a outras habilidades. Haruka rolou 2 M's, e agora não sabia se isso significava min ou max, ou até mesmo possivelmente um número negativo. Haruka precisou apertar os dentes e adicionar isso ao seu painel de status que estava cheio de zeros. Bem, era só colocar tudo em sorte. Afinal, sorte também é um tipo de talento. Acontece que M aqui significava max.
Em apenas um segundo, a sorte de Haruka atingiu seu pico, mudando de números para letras. Olhando mais atentamente para suas estatísticas, Haruka também recebeu 2 títulos que soavam incrivelmente solitários. Vive sozinho sem amigos e não pode formar grupos. O destino de viajar sozinho foi transferido de um mundo para outro sem desaparecer. Estar tão solitário, a ponto de ganhar um título, significava que seu sonho de construir um harém foi quebrado antes mesmo de começar. A prioridade imediata era encontrar um abrigo seguro e comida, mas a visibilidade na floresta era muito limitada. Depois de vagar por um tempo, Haruka não conseguiu encontrar nada para comer. Se encontrasse um monstro agora, Haruka só poderia fingir estar dormindo para não ser visto e esperar que ele também fosse considerado o suficiente para fingir não vê-lo. De repente, lembrou-se de que havia lentes de contato entre os itens descartados. Haruka as experimentou e ficou imediatamente surpreso, pois não eram nada inúteis. Esta era uma grande habilidade. As lentes de contato permitiram que Haruka avaliasse tudo ao seu redor. Com essa habilidade, Haruka foi iluminado, sendo capaz de identificar cogumelos comestíveis que ainda aumentaram sua energia interna. Perto dali, Haruka também descobriu um riacho, então agora ele tinha suprimentos suficientes de comida para sobreviver. Apenas o problema do abrigo permanecia. Depois de caminhar por um tempo, Haruka encontrou uma caverna sem nada suspeito ao redor. Ele se arriscou e entrou para verificar. O espaço dentro da caverna era bastante espaçoso e confortável o suficiente para montar a tenda que Haruka já tinha. Então ele havia encontrado abrigo para aquela noite. Reunindo um pouco de lenha e folhas secas da floresta, ele então usou magia de temperatura para fazer fogo para cozinhar e manter os animais selvagens afastados. Acontece que essa magia não era tão inútil afinal. Assim, Haruka sobreviveu com segurança ao dia 1, graças ao efeito repelente de monstros da lâmpada e ao título de proteção do lar. Haruka dormiu profundamente até a manhã. Além disso, a bolsa já continha uma panela, carne seca e temperos para cozinhar. As 3 necessidades básicas humanas estavam agora totalmente atendidas para Haruka sobreviver confortavelmente no outro mundo. Embora apenas um amador, a comida não estava tão ruim. Haruka decidiu ficar na caverna por um tempo. Em seu tempo livre, ele procurava comida e patrulhava os arredores da caverna onde cresciam muitos cogumelos comestíveis e ervas úteis. Mas muito rapidamente, Haruka detectou a presença de monstros não muito longe. 2 goblins armados com armas estavam procurando por comida. Embora fossem os monstros mais fracos, suas estatísticas eram superiores às de Haruka. Um pouco preocupado, já que entrar na floresta significava que ele definitivamente teria que lutar eventualmente, Haruka foi em frente. Sua única arma era um bastão de madeira muito simples. Então Haruka o envolveu em poder mágico para aumentar seu dano, então pulou para fora dos arbustos e derrubou um goblin em apenas 2 golpes. Para o restante, Haruka usou isso para testar uma nova técnica. E assim, mais um dia terminou com Haruka se sentindo muito satisfeito com o que havia coletado. Naquela noite, quando checou seu painel de status, ele havia subido para o nível 2, e outras estatísticas também haviam mais do que dobrado. E no terceiro dia consecutivo de comer apenas cogumelos, Haruka estava tão enjoado que seu rosto ficou verde. Mas de repente, ele pensou em como a presidente da classe o reprimiria se ele pulasse as refeições. Então se forçou a engolir os cogumelos restantes em sua tigela. Então, ele saiu para encontrar outra comida, mas tudo ao redor eram apenas cogumelos e mais cogumelos. Haruka desistiu. Praticar magia era mais importante. Ele envolveu poder mágico ao seu redor e tentou se mover. Sua velocidade e força aumentaram significativamente, e seus ataques se tornaram mais afiados. Agora, até goblins de alto nível não eram páreo para Haruka. Mas ter músculos definidos em um corpo musculoso era outra história. Haruka recuou para preservar suas forças. A vida diária de Haruka girava em torno disso. Manhã procurando comida, tarde caçando goblins, noite pesquisando magia, convocando móveis adicionais. A caverna se tornou mais enriquecida e conveniente. No 5º dia de treinamento, Haruka conseguiu derrotar goblins em apenas um golpe. Embora fosse apenas uma caverna, Haruka também instalou um portão para garantir privacidade. Não era um lugar onde qualquer um poderia entrar e sair como se ninguém vivesse lá. Depois de dias sem carne e vitaminas, Haruka não aguentou mais. Desta vez, acontecesse o que acontecesse, ele tinha que arriscar pegar aquele coelho. No momento em que pegou o coelho em suas mãos, Haruka imediatamente sentiu uma presença familiar. Os delinquentes de sua classe estavam andando nas proximidades.
Haruka não queria se envolver com eles, então planejou escapar silenciosamente. Mas também havia pessoas do outro lado. Quase todos da classe estavam cercando o local onde Haruka estava se escondendo. Em seu momento de contemplação, Haruka pensou em se juntar ao grupo da presidente da classe, já que ela era a única na classe que falava com ele, e eles se conheciam desde o início do ano letivo. Mas no final, Haruka optou por não se manifestar porque não conseguia suportar interromper sua vida solitária e pacífica. Ignorando tudo o mais, Haruka escolheu explorar o outro mundo sozinho. Perdido em seus próprios pensamentos, Haruka só notou os delinquentes quando eles se aproximaram muito, mas agora não havia mais rota de fuga. Cada caminho tinha pessoas. Então, ele pulou em um arbusto próximo para se esconder, mas isso ainda fez barulho que chamou a atenção dos delinquentes. O líder dos delinquentes era um cara suspeito. Ele imediatamente foi checar ao redor e ficou bem na frente do arbusto onde Haruka estava escondido. Sua mão estava estendida, prestes a tocar Haruka, quando naquele momento, o coelhinho que Haruka quase matou pulou e assustou o delinquente, fazendo-o recuar. Sua desconfiança foi dissipada e eles simplesmente se foram sem continuar a verificação. Haruka soltou um suspiro de alívio. Embora não quisesse se envolver com esse grupo, Haruka ainda estava curioso e secretamente se escondeu atrás de uma árvore para ouvir sobre o que eles estavam falando. Ele pensou que poderia obter alguma informação útil. Quem diria que esse grupo só tinha coisas vulgares e perversas em suas mentes? Mesmo depois de vir para outro mundo, eles apenas se tornaram mais pervertidos sem qualquer contenção. Os delinquentes estavam fofocando sobre a aparência das garotas do grupo da presidente da turma. Só de pensar nisso, o rosto sério da presidente e sua proibição de tais pensamentos imediatamente apareceram na mente de Haruka. O líder dos delinquentes agarrou o cara chamado Tanaka, que estava sentado em um canto, e o provocou. Depois de falar bobagens por um tempo, eles saíram, seguindo o rio acima. Haruka não tinha o que fazer, então voltou para a caverna. Olhando para os cogumelos grelhados à sua frente, Haruka franziu a testa com descontentamento, mas ter comida era melhor do que nada. Checando seu painel de status, ele viu que a habilidade Solidão havia subido para o nível 2, fazendo Haruka ficar em dúvida se deveria ficar feliz ou triste. O título subiu de nível, mas o nível de Haruka ainda era 3. A razão era que Haruka tinha algumas habilidades que pareciam extremamente ridículas. Por exemplo, Espantalho ou Jack de todos os ofícios, mestre de nenhum, dificultavam seu avanço de nível. A habilidade Jack de todos os ofícios, mestre de nenhum, impedia Haruka de se concentrar em uma habilidade. Então, tudo estava apenas em um nível, medíocre. Vendo-se preso a um monte de habilidades inúteis, Haruka ficou tão irritado que comeu todos os cogumelos grelhados restantes em apenas 2 mordidas, embora o gosto o fizesse enjoar. Na 7ª noite, Haruka estava cochilando quando ouviu barulho vindo de cima do teto que o fez perder o sono. Ele pensou que eram os delinquentes causando problemas e vagando por perto novamente. Haruka vestiu seu casaco e saiu para investigar. Aconteceu que não eram os delinquentes, mas o grupo de otakus, lutando contra alguns goblins. Eles pareciam estar tendo dificuldades, e o barulho era alto demais. Haruka estava prestes a ajudá-los um pouco, mas através de sua habilidade de avaliação, viu que eles tinham classes como Mago das Trevas, Guardião Santo e Ninja, todas habilidades muito mais poderosas que as suas, então provavelmente não precisavam de muita ajuda. Isso fez Haruka sentir um frio na barriga. Todos, exceto ele, tinham classes úteis. Mesmo no velho mundo, a classe de Haruka era cheia, de atletas nacionais de ponta, estudantes excepcionais e filhos de pessoas famosas. Apenas ele era uma pessoa comum que havia vagado para uma classe cheia de pessoas excepcionais. Além disso, ele era um otaku que lia muitos mangás. Essas questões de outro mundo, eles entendiam ainda melhor do que Haruka. Justo quando estava prestes a sair, viu atrás dos amigos otakus um grupo de goblins planejando emboscá-los. Haruka se lembrou de que os caras otakus também tinham conversado com ele na aula. E eles não o maltrataram nem fizeram nada irracional. Estavam até um tanto entusiasmados. Então Haruka decidiu não fechar os olhos novamente e ajudá-los desta vez. Haruka pulou do arbusto atrás dos goblins e fez alguns movimentos básicos com seu bastão familiar. Os goblins foram pegos de surpresa e caíram imediatamente sem tempo para reagir. O otaku do outro lado também havia acabado com os goblins restantes. Ao ouvir o chamado, eles se viraram e ficaram extremamente surpresos ao ver que a
Pessoa que apareceu era Haruka. Não tendo conversado com humanos por um longo tempo, tendo apenas conversado consigo mesmo durante todo esse período, Haruka estava um pouco gaguejante agora. Ao longo de toda a jornada, ele não conseguiu dizer muitas frases. Haruka levou seus amigos até a caverna, que agora se tornara uma casa. Por dentro, estava tão arrumada e espaçosa que seus amigos não conseguiram pronunciar uma palavra exceto em espanto. Não só havia uma cama e móveis completos, mas havia até uma cozinha e luzes iluminando todo o cômodo. As instalações não eram realmente inferiores às do velho mundo, sendo até muito mais espaçosas. Os amigos otaku continuaram elogiando incessantemente. Haruka casualmente perguntou por que apenas os 4 estavam lá lutando contra goblins tarde da noite. Quando isso foi mencionado, os 4 se desinflaram por um momento de forma constrangedora, sem saber o que dizer. Finalmente, o cara de óculos contou a verdade. Eles haviam deixado o grupo. Haruka ficou muito surpreso. Então o cara de óculos contou toda a história. No dia em que toda a turma foi transportada para a floresta, todos estavam confusos e não conseguiam acreditar que haviam sido transferidos para outro mundo assim, de repente. Alguns choraram, querendo voltar. Outros aceitaram a realidade e se preocuparam em como iriam sobreviver no futuro. Apenas os otakus tinham alguma experiência por terem lido mangás antes, então foram ameaçados pelos delinquentes. Todos estavam em pânico e a situação rapidamente saiu do controle. A representante de classe foi a única que permaneceu calma, ou talvez ela ainda não tivesse entendido o que estava acontecendo. Mas de qualquer forma, na sua capacidade de representante, ela se manifestou para acalmar todos, dizendo-lhes para se acalmarem rapidamente e não fazerem tanto barulho na floresta. Quem sabe se isso atrairia monstros ou algo assim. E de fato, assim que ela terminou de falar, atrás da representante de classe apareceu um grupo de goblins armados com sorrisos sinistros nos rostos, se aproximando deles. As meninas que já estavam chorando alto agora gritaram ainda mais alto. Os delinquentes neste ponto também estavam com os joelhos fracos e se amontoaram em um canto. Apenas os rapazes otaku que sabiam usar seus poderes invocaram armas e se levantaram para lutar. Não querendo ficar atrás, os caras musculosos e os delinquentes também se juntaram à luta. Muito rapidamente, eles derrotaram os goblins. Seguindo as orientações da representante de classe, toda a turma se dirigiu a um lugar seguro com uma fonte de água e melhor visibilidade. Assim, todo o grupo chegou a uma encosta ao lado de um riacho que parecia seguro. A representante de classe atribuiu a todos uma tarefa. Alguns montaram tendas, alguns recolheram lenha e alguns foram procurar comida. A turma inteira trabalhou junta para criar um acampamento seguro para viver e ficar. Parecia unida, mas essa unidade não durou muito. As garotas tumultuadas, que nunca tinham levantado um dedo, antes de fazer qualquer coisa, eu também não queria trabalhar neste outro mundo, apenas queria me divertir. Uma pessoa, depois duas, mesmo que a presidente da turma continuasse aconselhando todos a permanecerem unidos contra o grupo desordeiro e os delinquentes. Eles também desistiram e não queriam trabalhar, então a turma se desfez, ficando apenas o grupo da presidente, alguns outros alunos e o grupo otaku fazendo todo o trabalho. Não só reunindo lenha e comida, o grupo otaku também enfrentou goblins, protegendo a todos e não permitindo que eles invadissem a base. Mas essa situação não podia continuar. O grupo otaku teve que lutar ativamente para subir de nível e proteger todos do espantalho e das habilidades de encanto dos delinquentes. Essas duas habilidades eram perigosas demais, especialmente quando caíram nas mãos de pessoas ruins. Mas os delinquentes também não recuaram e lutaram contra goblins todas as noites para subir de nível. O grupo otaku monitorou os delinquentes de perto e descobriu seu plano de construir um harém. O grupo otaku rapidamente relatou isso à presidente da turma, e parecia que ela já estava mentalmente preparada e determinada a subir de nível com o grupo otaku. Alguns dias depois, o grupo de delinquentes ativou suas habilidades de espantalho e encanto. Naquele momento, a presidente da turma apareceu. Os delinquentes acharam que sua hora tinha chegado e não conseguiram resistir a correrem em direção a essa deliciosa presa. Mas apenas alguns segundos depois, todo o grupo caiu no chão inconsciente. O grupo otaku rapidamente interveio para travar as habilidades de encanto e espantalho dos delinquentes, e então o plano de construção de harém dos delinquentes foi exposto, levando-os a serem expelidos da base em total humilhação. Parecia um final feliz,
mas os delinquentes retornaram rapidamente com ódio e atacaram todos. Eles destruíram todas as tendas e queimaram tudo, fazendo a culpa recair sobre o grupo otaku, especialmente aquelas meninas parasitas que reclamaram de maneira mais entusiástica e dura. Elas culparam tudo no grupo otaku, mesmo que a presidente da turma e alguns outros alunos intervissem para defendê-los. O grupo otaku ainda saiu humilhado e finalmente encontrou Haruka. Enquanto ouviam isso, Haruka sentiu que o grupo otaku era tão miserável que decidiu trazer todos os cogumelos que havia coletado para oferecer uma refeição adequada a todo o grupo. Na manhã seguinte, ele deu a cada um dos otakus um enorme saco de cogumelos como comida para a jornada. O grupo otaku planejava seguir o riacho para alcançar cidades e vilarejos e se tornar aventureiros. Eles se ofereceram para convidar Haruka a ir com eles, e ele realmente ficou um pouco tocado, mas Haruka ainda recusou firmemente e instou os otakus a se apressarem, porque se não saíssem da floresta até o anoitecer, haveria problemas. Haruka também queria ir à cidade, mas com seus stats patéticos, ele só seria um empecilho para o grupo. Enquanto vagava, Haruka encontrou um Goblin, e apesar de ter sido mordido várias vezes na mão, ele finalmente conseguiu derrotá-lo e continuou patrulhando até o local onde sua turma havia acampado antes. O lugar havia sido reduzido a cinzas, com apenas vestígios mostrando que pessoas haviam vivido ali. Usando sua habilidade de rastreamento, Haruka seguiu as pegadas de todos e descobriu um grupo de garotas se dirigindo em sua direção. Elas rapidamente avistaram Haruka, mas Haruka imediatamente saiu correndo porque toda vez que encontrava aquelas 3 pessoas, nunca conseguia ter paz. No entanto, as 3 o perseguiram, implorando para que ele parasse. Haruka parou em estado de choque, pensando que devia ter ouvido errado. Acontece que elas achavam que Haruka estava próximo do grupo de otakus, então queriam perguntar sobre o paradeiro dos otakus. Haruka pensou que aquelas 3 pessoas queriam encontrar os otakus para continuar mandando neles, mas na verdade ele havia entendido errado. Aquelas 3 pessoas queriam encontrar os otakus para pedir desculpas. Depois que os otakus partiram, elas perceberam que haviam sobrevivido esse tempo todo graças ao conhecimento e esforço dos otakus, mas agora não sabiam para onde os otakus haviam ido para encontrá-los. Haruka viu que elas estavam sinceramente arrependidas, tão ansiosas que começaram a chorar. Haruka também queria ajudar, mas elas não sabiam nem habilidades básicas de sobrevivência e não tinham nenhuma habilidade de combate. Então, como poderiam viajar e sobreviver na floresta até encontrar os otakus? Nesse momento urgente, elas pediram a Haruka que as ensinasse habilidades de sobrevivência em floresta. Ele acidentalmente respondeu uma única frase, ativando repentinamente a habilidade de comando. Agora, tudo que Haruka dissesse, elas seguiram. Mas isso não era o que ele queria. Ele temia que, se a presidente da turma descobrisse, ela certamente o repreenderia severamente. Haruka estava desanimado e preocupado sobre como desligar a habilidade de comando sem perceber que a presidente da turma já havia o avistado. Foi só quando a presidente da turma gritou furiosamente no ouvido de Haruka que ele saiu de seus pensamentos. Haruka não entendeu como a presidente da turma havia aparecido ali. Não só ela, mas outras colegas de classe também apareceram uma após a outra atrás dela, aparentemente tendo viajado uma longa distância. Todas estavam exaustas e sem fôlego, sem energia restante. A presidente da turma rapidamente notou algo estranho em Shimaki, que era a líder do grupo Jazu. Enfrentando o interrogatório da presidente da turma e o olhar desconfiado dela, Haruka não se atreveu a encará-la e também não sabia como explicar. Se ele dissesse que só falou uma frase e ativou a habilidade de comando, isso causaria ainda mais mal-entendidos e perigo. Mas sob o intenso questionamento da presidente da turma, Haruka eventualmente teve que contar a verdade. Com certeza, depois disso, ele foi repreendido pela presidente da turma porque a habilidade de comando era originalmente destinada a ser usada em monstros. Diante da desesperada defesa de Haruka, todos o olharam com expressões de desprezo e conhecedores, e então sorriram. Claramente, ninguém acreditou no que ele disse. Depois de testemunhar como os delinquentes usaram suas habilidades, Haruka ficou paralisado. Diante dos olhares penetrantes das colegas de classe, então ele arrumou uma desculpa para escapar de volta para a caverna o mais rápido possível. Mas a presidente da turma não o deixaria ir embora, e pensar que ele não poderia voltar para casa o deixava visivelmente triste. A presidente da turma estava mais preocupada em acordar Shimaki. Depois de mexer com ela algumas vezes, Shimaki acordou, confirmando que estava bem. A presidente da turma imediatamente a abraçou feliz.
Além disso, como Haruka se recusava a explicar claramente o que tinha acontecido, a presidente da turma preferiu perguntar ao grupo de Shimaki. Haruka estava planejando escapar novamente, mas com apenas uma voz levantada dela, ele obedeceu e se sentou de volta. Haruka se sentou em um canto, testando magia da terra, enquanto as outras colegas se reuniam ali perto para discutir as coisas. No entanto, brincar demais resultou em uma explosão, e Haruka se enterrou no chão, com apenas sua cabeça apavorada aparecendo. A presidenta da turma também ficou sem palavras, querendo reprová-lo, mas não sabendo como fazer isso. Não teve escolha a não ser, relutantemente, agarrar a cabeça de Haruka e levantá-lo do buraco. A presidenta da turma ouviu o grupo de Shimaki relatar tudo, mas a maneira como os três contaram parecia estranha. Haruka se tornou um herói que veio salvar a todos, e o grupo de Shimaki, as colegas extremamente gratas, imediatamente se curvaram para agradecê-lo, deixando Haruka bastante atrapalhado. Pensando que tudo havia acabado, estava prestes a ir embora, mas assim que terminou de falar, foi repreendido pelas outras garotas por dizer que na situação atual era realmente irresponsável. A presidenta da turma captou o ponto crucial e perguntou a Haruka para onde ele planejava ir. Ele respondeu honestamente que estava indo para casa, pois parecia ter esquecido que estavam em outro mundo. Ter uma casa era um conceito extremamente estranho na situação atual. Certamente, quando mencionou casa, todos ficaram extremamente surpresos. Embora Haruka justificasse dizendo que era porque estava entediado e tinha muito tempo livre, então a construiu para se divertir. Só de ouvir isso ficou claro que ele estava mentindo. A reunião urgente continuou. Depois de perguntar sobre a capacidade da casa, as colegas descobriram que o lugar era ainda melhor do que pensavam. A capacidade era superior a 240 pessoas e tinha móveis completos e uma cozinha. O mais especial era que havia um banheiro, algo que as garotas não puderam usar por muito tempo. Deve-se dizer que, desde que cruzaram para o outro mundo, só haviam tomado banho em água de rio, nunca tendo visto um azulejo de banheiro. A presidenta da turma se sentiu um pouco injustiçada. Enquanto viviam como na Idade da Pedra, Haruka estava sentado e desfrutando de coisas super legais com o incentivo de seus amigos. A presidenta da turma timidamente pediu ajuda a Haruka, solicitando permissão para que elas ficassem hospedadas em sua casa. Haruka ouviu isso como um trovão ao seu lado. Ele nunca havia pensado que haveria um dia em que um monte de garotas, adoráveis e frescas do ensino médio, viria à sua casa para passar a noite. Imagens pervertidas que não eram puras imediatamente apareceram em sua cabeça. Além disso, elas se refletiram em seu rosto, fazendo com que a presidenta da turma o reprovasse. Haruka então guiou as garotas, virando à esquerda e à direita em completo caos. Havia até esquinas e interseções na floresta. Durante todo esse tempo, as garotas pensavam que todos os lugares eram apenas caminhos se cruzando. Perto da casa, finalmente voltaram para a caverna. Nesse momento, o interior havia sido reformado para ser ainda mais bonito e legal do que quando o grupo otaku a visitou. A enorme sala de estar não era diferente de uma mansão no meio da floresta, com móveis requintados. A reação delas foi ainda mais extrema do que a dos otakus. Ao apresentar a cozinha, ninguém se importou. Ao se virar para o banheiro, todo o grupo correu em menos de um segundo. As roupas foram arrancadas e voaram pelo ar, fazendo Haruka ficar atordoado e corado intensamente. Mesmo quando a presidente da turma veio acalmá-los, ninguém pôde resistir mais à tentação da banheira quente e fumegante. Haruka estava ainda mais em pânico, parado na porta com vapor saindo de sua cabeça de tanto constrangimento. Parecia que viver na floresta por tanto tempo tinha deixado todos selvagens. Aquela noite, ele abriria mão da sala de estar para as garotas dormirem, enquanto ele próprio retornaria para a velha barraca montada no quintal. Mesmo assim, apenas o fato de poder voltar à sua vida livre e solitária deixou Haruka tão feliz. Ele estava agitando os membros, falando consigo mesmo quando a presidente da turma apareceu na porta. Acontece que ela tinha estado o observando revirar-se todo esse tempo, mas decidiu não julgá-lo. A presidente da turma veio agradecer a Haruka por oferecer um lugar para elas descansarem e por ajudar depois que os amigos otaku se foram. Os outros colegas masculinos também haviam desaparecido, deixando apenas o grupo de garotas sozinha na floresta, sem saber o que fazer. Portanto, encontrar Haruka foi a sorte delas.
Além disso, ele lhes forneceu um banheiro e comida deliciosa, coisas que, mesmo tentando, ela não conseguia oferecer. Vendo a presidente da turma parecer culpada por não conseguir cuidar totalmente de suas colegas, Haruka a confortou dizendo que ela havia se saído muito bem. Nem todo mundo que atravessa para outro mundo consegue permanecer calmo e organizar tudo adequadamente. Hoje, ela também havia protegido as outras garotas, o que era extremamente louvável. Ela não precisava se forçar a se moldar ao perfil dos otakus para ser útil. Aqueles otakus tinham lido muitos mangás e tinham muito mais experiência, pois estavam sempre prontos para ir a outro mundo. Mas ela era apenas uma pessoa comum, então não havia necessidade de se comparar a eles. Conseguir fazer exatamente o mesmo seria anormal. As palavras reconfortantes de Haruka a fizeram rir, e seu humor melhorou bastante. Mas então, ela de repente se lembrou de que Haruka tinha uma casa e sabia como lutar contra monstros. Ele não era a pessoa mais estranha ali? Essa revelação fez Haruka congelar, sem saber como explicar. Assim, naquela noite, as garotas tiveram um bom sono com cobertores quentes e colchões macios. Apenas Haruka não conseguiu dormir bem. Na manhã seguinte, uma garota de cabelo roxo curto acordou Haruka. Ela apenas se sentou na entrada da barraca sem entrar. Haruka ainda estava sonolento, então não percebeu que uma garota bonita o estava acordando. E quando ele recuperou os sentidos, ficou assustado e respondeu que queria dormir mais um pouco. Mas a garota de repente entrou e se jogou sobre Haruka. Essa posição ambígua dificultou levantar-se, mas quando ele soube que o café da manhã tinha peixe, para alguém que não comia carne há muito tempo como Haruka, essa era uma oportunidade rara. Ele imediatamente pulou para cima e acabou batendo a cabeça com a garota. Mas a comida havia cegado seus olhos. Haruka não se importou muito e focou apenas em comer o peixe. Estava tão delicioso que fez com que ele chorasse. A presidente da turma não conseguia entender. Haruka tinha estado o dia todo perto do riacho, então por que ele não conseguia comer peixe? Mas era verdade que de manhã ele saiu para ver os peixes e à noite voltou para a caverna para comer cogumelos. Os peixes eram muito escorregadios e rápidos, então Haruka não conseguia pegá-los e desistia toda vez. Assim, ele perguntou às garotas o segredo para pescar. E a vice-presidente da turma se levantou para mostrar a Haruka que na verdade não era difícil. Ela lançou uma bola elétrica na água e em apenas um momento, os peixes ficaram atordoados e saltaram para o ar. O grupo todo teve peixe suficiente para o dia inteiro. Haruka pediu à vice-presidente da turma que fizesse isso novamente. Então usou a habilidade de embrulho para envolver a bola de choque e a lançou na água. Como ele fez isso por conta própria, nova mágica foi adicionada ao seu painel de status. Após explicar para a presidente da turma e a vice-presidente, as duas perceberam que essa habilidade de Haruka também era poderosa demais. Nesse ritmo, ele aprenderia toda a mágica de todos. Depois de comer e descansar bem, Haruka perguntou o que o grupo da presidente da turma planejava fazer. Eles ainda estavam indecisos. Todos queriam sair da floresta e chegar à cidade mais próxima. Mas, primeiro, para garantir a segurança, eles também precisavam se fortalecer. Haruka se ofereceu para ajudar todos a aprenderem a lutar contra monstros, mas quem poderia imaginar que seus níveis eram 2 vezes mais altos que o dele? O mais baixo era nível 16, enquanto Haruka estava apenas no nível 7. Coincidentemente, havia alguns kobolds em um arbusto próximo, então ele os puxou para fora para um experimento. Quem poderia imaginar que as garotas, apesar de terem níveis, não tinham nenhuma habilidade de combate real? Elas foram facilmente derrotadas pelos kobolds. O grupo todo ficou desanimado e se arrastou para a tenda de Haruka para discutir o próximo plano, fazendo-o ficar encostado em um canto sem se mover. Depois de recuperarem o ânimo, todos saíram, mas apenas a garota de cabelo curto daquela manhã ficou para trás querendo se desculpar com Haruka pelo que aconteceu. Ela só queria testar se Haruka era como os outros garotos ou não, porque já havia sido atacada por colegas do sexo masculino antes e havia perdido a confiança nos meninos. Após o incidente desta manhã, ela percebeu que Haruka era uma boa pessoa. Ele não só deu a elas comida e um lugar para dormir, mas também não tinha pensamentos pervertidos. Isso tocou bastante Haruka. Parecia que as garotas tinham que se esforçar muito para sobreviver no outro mundo. Na manhã seguinte, Haruka ainda tinha peixe grelhado aromático para comer, e as garotas estavam muito ansiosas para ir treinar para lutar contra monstros.
Assim, a sessão de treinamento começou sob a rígida orientação da presidente da turma. Algumas estavam ardendo de espírito de luta, outras pensavam em maneiras de escapar, mas no final, conseguiram derrotar 3 kobolds. Quando ele pensou que estava prestes a voltar para sua vida solitária, livre e despreocupada, quem poderia imaginar que com apenas um sorriso da presidente da turma, Haruka concordou em ir para a cidade com ela sem ser forçado. Antes de partir, todos encheram suas mochilas com comida antes de saírem, como se estivessem mudando de casa. Na escuridão da noite, um de seus colegas correu desesperadamente na chuva, como se algo aterrorizante estivesse atrás dele. Ao tropeçar e cair, ele foi imediatamente puxado por uma figura encapuzada de preto. Não importava o que o jovem fizesse, isso não fazia a pessoa parar, e assim, um colega foi levado por motivos desconhecidos. No caminho para a cidade, encontrar monstros foi de fato inevitável, e eram monstros de alto nível também. Haruka fez com que as garotas se escondessem atrás, enquanto ele lutava sozinho. Não era que ele quisesse se exibir ou algo do tipo, era apenas para que as garotas pudessem assistir como ele lutava e ganhassem experiência para a próxima vez. Haruka pegou seu bastão de madeira e avançou, mas quando o maço do orc de nível 11 desceu no lugar onde ele estava, ele já havia desaparecido. Na verdade, ele estava escondido atrás de uma árvore próxima. Haruka se lembrou que seus amigos otakus haviam dito que orcs não tinham medo de ataques físicos diretos. Você tinha que focar em ataques mágicos para derrotá-los. Haruka agora tinha as 4 grandes magias em suas mãos: fogo, terra, água e vento. A habilidade de embalagem era realmente extremamente conveniente. Enquanto estava perdido em pensamentos, a árvore atrás da qual ele se escondia foi cortada de forma limpa pelo orc. Haruka não conseguiu reagir a tempo e levou uma sequência de golpes na cabeça. O maço era ainda maior que ele. Levar apenas um golpe daquele maço o mandaria direto para o céu, mas isso, por si só, não incomodaria Haruka. Ele se esgueirou por trás e atingiu o orc com seu pequeno bastão de madeira. O orc derramou uma única lágrima, e antes que pudesse até mesmo gritar, voltou para a Mãe Terra. Mas nem todos podiam fazer isso desse jeito. Se Haruka ensinasse assim, quem conseguiria acompanhar? Certamente, depois disso, ele foi olhado pelas garotas com olhares penetrantes. Haruka sorriu de forma awkward, então mostrou às garotas como usar magia de fogo para derrotar orcs, mas sua magia de fogo também era bem estranha. Um arremesso e um orc caiu. Parecia simples, mas as garotas não conseguiam aprender. Quem teria um poder mágico tão forte? Depois de caminhar o dia todo, ainda assim não haviam aprendido nada. Quando a noite caiu, montaram barracas e fizeram uma fogueira para cozinhar comida. Enquanto as garotas estavam reunidas ao redor da fogueira, Haruka estava sentado em um canto ocupadamente criando armadilhas subterrâneas para garantir a segurança ao redor deles. A barraca já tinha a função de repelir monstros e ativar a detecção de presença. Com apenas esses itens, não havia necessidade de se preocupar em vigiar à noite. Haruka também tinha uma habilidade de mapa desenvolvida a partir da habilidade de avaliação. Haruka verificou a rota da viagem com antecedência e viu que o rio à frente era bastante sinuoso. De repente, ele sentiu uma estranha presença nas proximidades. Haruka imediatamente se alertou e foi em direção de onde a presença vinha, pensando que eram os delinquentes com quem ele estava se preparando para lutar. Mas na verdade, era o grupo dos músculos. Haruka soltou um suspiro de alívio, e o encontro deles também foi acidentalmente notado pelo presidente da turma. Haruka não entendia para que esse grupo tinha vindo até aqui. Se era para seguir as garotas, isso seria realmente inconveniente. Acontece que eles não vieram para encontrar as garotas, mas sim por causa de Haruka, fazendo seu rosto ficar pálido enquanto ele se imaginava em um cenário de amor entre meninos, o que seria ainda mais estranho. A razão pela qual eles não apareceram na frente das garotas era porque não confiavam muito naquela gente. O grupo dos músculos mencionou uma habilidade ainda mais perigosa que as habilidades do espantalho e charme dos delinquentes. Era a habilidade de saquear. Haruka também se lembrou que essa habilidade apareceu no quadro que o deus deixou que eles escolhessem. O grupo dos cabeças de carne descobriu que os delinquentes só falavam sobre as habilidades do espantalho e charme sem mencionar saquear, provando que não possuíam essa habilidade. Haruka sentiu a vontade de provocar esses caras fingindo ser perigoso,
como se ele mesmo tivesse a habilidade de saquear, mas se Haruka era quem tinha essa habilidade, esses amigos não estavam com medo algum. Em vez disso, eles se sentiram tranquilos ao vê-lo agindo de forma descolada, mas ninguém estava assustado. Haruka se sentiu envergonhado e parou de fingir. É só que sua habilidade de comando não era menos perigosa que a de saquear. Ainda assim, ele falava sobre isso de forma tão casual. Todos sabiam que não importava quão perigosas fossem as habilidades de Haruka, logo ele estaria sozinho em seu próprio caminho. Então não havia nada com o que se preocupar. Além disso, o grupo da carne veio hoje avisar Haruka sobre a habilidade de saquear, lembrando-o para ter cuidado enquanto o grupo de cabeças de músculo monitoraria os delinquentes no fundo da floresta. Eles também pediram que ele se desculpasse com a presidente da turma em nome deles. Na manhã seguinte, todo o grupo continuou sua jornada. Hoje, eles atravessariam a floresta. Então Haruka disse a todos para se prepararem com antecedência, mas ninguém estava em pânico ou preocupado. Todos eram garotas relaxadas, sentadas admirando suas armas. Nesse momento, a presidente da turma veio encontrar Haruka para falar sobre a noite passada, quando ele se encontrou com o grupo Kaki-Kaki, o grupo das cabeças de músculo. Haruka também havia passado a mensagem deles para a presidente da turma. Ela não guardou rancor por eles terem ido embora, mas havia algo que queria lhe dizer. Honestamente, a Yudo, pessoa com a habilidade de saquear, era a presidente da turma, mas Haruka não ficou surpreso, como se já soubesse de antemão. Essa reação fez com que a presidente da turma fosse a surpreendida, porque essa informação só havia sido conhecida por ela e pelos garotos otakus até agora. Mas Haruka sabia imediatamente só de olhar. Mesmo assim, ele não ficou assustado e ainda ajudou ela e os outros. A habilidade de saquear poderia tirar vidas, ou até mesmo as habilidades de outros. Então, não importa. Como você ouvisse, seria muito assustador. Mas Haruka achou que, na verdade, ninguém estava com medo disso. O grupo de otakus selou as habilidades de espantalho e charme dos delinquentes, porque sentiam que essas habilidades nas mãos daquelas pessoas eram muito inseguras, mas não selaram a habilidade de saquear da presidente da turma, provando que todos se sentiam seguros com ela como proprietária. Haruka era igual, então ele a confortou para que não se preocupasse, e ser confortada por seu crush a animou imediatamente. Além disso, ela ainda se arriscou e lhe mandou um beijo, fazendo Haruka fugir envergonhado, tropeçando. Depois de andar por um tempo, todos reclamaram de estarem cansados, então todo o grupo parou para descansar por 1 minuto ou 2. Enquanto isso, Haruka aproveitou a oportunidade para ganhar uma renda extra vendendo suco, mas foi provocado pelas garotas sobre devolver com seus corpos, já que não tinham dinheiro. O resultado final foi ser repreendido pela presidente da turma por ter coragem de tirar proveito das dificuldades para pegar dinheiro de seus amigos. Todo o grupo continuou seu caminho. Embora tivessem ido mais longe do que o esperado, ainda assim precisavam acampar hoje. À frente estava a floresta. Haruka pediu à presidente da turma que vigiasse a todos enquanto ele ia explorar a frente. A presidente da turma olhou para ele com certa desconfiança, mas antes que pudesse impedi-lo, Haruka já havia disparado. Ele se esgueirou para um lado para testar uma nova habilidade, combinando o poder mágico de envolvimento ao redor de seu corpo com magia de redução de peso para tornar seu corpo mais leve. A velocidade de Haruka rapidamente aumentou significativamente. Alguns chutes e ele disparou para o céu, mas como não estava acostumado a usar isso e não tinha ponto de apoio, Haruka apenas caiu direto e se chocou contra o chão. Sua barra de saúde caiu sem quebrar, mas graças à altura, ele pôde determinar a rota a seguir. Ao cair da tarde, quando voltou, Haruka estava coberto de ferimentos, deixando a presidente da turma extremamente preocupada. Ele foi explorar, não lutar. Então, por que não havia um único ponto sem ferimentos em seu corpo? Quando Haruka contou a verdade de que caiu do céu, a presidente da turma ficou ainda mais irritada. Mesmo quando ele tirou um suco para agradá-la, ela não se importou nem um pouco. Em vez disso, outra garota com olhos brilhantes correu até ele querendo beber. Graças à exploração de ontem, hoje todo o grupo se movia bastante rápido. O problema é que teria sido mais rápido se, ao longo do caminho, as garotas não tivessem brincado no córrego ou provocado os orcs. Depois de tantas dificuldades, eles finalmente saíram da floresta. Parados à beira do penhasco, olhando para a planície abaixo, todos estavam felizes e animados. Eles não conseguiam acreditar que haviam chegado tão longe juntos. Haruka também tinha uma nova habilidade: andar pelo ar. Assim que ele estava testando isso, foi chamado pela presidente da turma, pois se continuasse, desapareceria da vista. Eles não conseguiam mais ouvir o que estavam dizendo lá embaixo. Haruka usou a desculpa de explorar os arredores para permanecer
permanecer no ar e usar sua habilidade de visão distante. Ele descobriu um grupo de outros mundos sendo atacado por monstros e rapidamente relatou à presidente da turma. A presidente queria ir salvá-los, mas Haruka achou que era muito perigoso. Quem sabia se aquelas pessoas eram boas ou não, mas a presidente insistiu em ir salvá-los. Mesmo que a chance de serem boas pessoas fosse apenas 50%, ela não queria perder a oportunidade de ajudar os outros. Se fossem pessoas más, lutariam de volta. Diante da firmeza e determinação da presidente, Haruka só pôde suspirar impotente, porque sabia com certeza que ela diria isso de qualquer maneira. Então ele apenas concordou com ela. O problema é que a localização do outro grupo estava bastante longe deles. Correr até lá não seria a tempo. Então Haruka disse à presidente que ficasse e guiasse todos. Ele usaria a magia do vento combinada com o andar pelo ar que acabara de aprender para voar até lá e salvar aquelas pessoas primeiro. Essa era a teoria, mas na prática, Haruka de repente puxou a presidente da turma para dentro de seu vórtice de vento. Então ambos foram levados pelo ar a uma velocidade incontrolável. Parar de repente também não era possível, então Haruka só pôde fazer uma queda de cara no chão ao pousar. Graças a essa colisão, ele também empurrou os monstros que atacavam aqueles aventureiros para um lado. O líder daquele grupo de aventureiros se chamava Afida e o colega de cabelo vermelho se chamava Gateku. Os dois agradeceram muito a ele por vir em seu socorro. Caso contrário, todo o time teria que ser abandonado ali. Eles estavam em uma missão para escoltar uma caravana comercial através do território dos monstros. Não esperavam encontrar lobos azuis gigantes aqui. Eles tiveram que esperar um momento para que as garotas restantes se alcançassem. Naquele momento, a presidente da turma havia acabado de acordar, depois que sua cabeça parou de rodar. As garotas viram as elfas e seus olhos brilharam de empolgação, aproximando-se para pedir autógrafos e para segurar as mãos mais do que fãs enlouquecidos. Graças a viajar com o grupo de aventureiros, todo o grupo foi guiado para a cidade mais próxima, finalmente vendo uma cidade no outro mundo. Todos estavam empolgados e queriam ser os primeiros a pisar na cidade. Neste momento, o grupo de delinquentes também havia terminado de subir de nível e queria encontrar as garotas para continuar seu plano de construção de harém. Mas um deles parecia ter mais juízo e lembrou aos delinquentes que eles precisavam quebrar o selo no espantalho e encantar primeiro. Então, o alvo dos delinquentes mudou para o grupo Otaku. Essa notícia já havia sido divulgada pelo grupo de Kakikaki. Ao entrar na cidade, todos estavam animados para passear, olhando para as ruas, admirando vestidos e comidas. Tudo isso era estranho e novo para eles. Acontece que se a presidente de turma não os tivesse lembrado, todo o grupo teria esquecido sua missão principal por vir aqui. Haruka viu que as garotas tinham chegado à cidade com segurança, sentindo que sua missão de escolta estava completa. Então planejou voltar para a caverna e continuar sua vida solitária na floresta sem ninguém o incomodando. Mas já que ele estava ali, decidiu aproveitar um pouco da atmosfera da cidade. A presidente de turma teve que ser rápida para impedir as outras garotas que estavam empolgadas para ir às compras. Ela queria pedir ajuda a Haruka, mas se virou e o viu sentado e bebendo suco, desfrutando de si mesmo sem se preocupar muito. Ao ver isso, a presidente de turma repreendeu Haruka. Ela sabia que sua missão estava completa, mas ele não deveria mostrar uma expressão tão relaxada assim. Sem opção, a presidente de turma teve que usar um apito para reunir todas as garotas e explicar o próximo plano. Primeiro, todo o grupo iria à guilda dos aventureiros e trocaria os itens que tinham acumulado por dinheiro. Depois, se registrariam para se tornarem verdadeiros aventureiros e, à noite, encontrariam uma pousada para dormir até a manhã seguinte. Só depois disso, eles procurariam o grupo Otaku. Isso deixou as garotas Jezu um pouco relutantes, porque queriam encontrar o grupo Otaku o mais rápido possível. Mas por enquanto, isso era tudo o que poderiam fazer. Ao entrar em uma guilda dos aventureiros pela primeira vez, lá dentro havia todos os experts anônimos e tios musculosos que não pareciam muito amigáveis, deixando Haruka e a presidente de turma um pouco nervosos. Afinal, eles eram apenas estudantes do ensino médio que não tinham ainda experimentado o mundo. Enquanto hesitavam sobre qual pé pisar para não serem notados, Alfida desceu das escadas, anunciando que o mestre da guilda queria conhecer Haruka, fazendo seu rosto empalidecer. Subindo as escadas todo tímido e acanhado, Gateku já estava esperando na porta e apontou para dentro. O mestre da guilda era um homem idoso, com o rosto cheio de cicatrizes e músculos enormes, com olhos afiados que, só com um olhar, quase fizeram Haruka molhar as calças. Ele pensou que estava prestes a ser repreendido, mas em vez disso, sua mão foi agarrada
escada e ele foi agradecido de maneira muito entusiástica, fazendo Haruka congelar por um momento antes de entender. Descendo das escadas, Haruka viu um lugar vendendo pedras mágicas, então imediatamente foi até lá. A recepcionista foi muito acolhedora, guiando Haruka a colocar seus itens na mesa para avaliação. Mas, ao ver a pilha de pedras mágicas que ele trouxe, o rosto da recepcionista ficou pálido. Devido à sua enormidade, Haruka pensou que a recepcionista acreditava ser muito pouco e estava prestes a retirar mais. Mas a recepcionista apressadamente pediu que Haruka voltasse amanhã, porque a pessoa com autoridade para decidir não estava ali naquele momento. Ao mesmo tempo, ele ouviu o presidente da turma chamando, então também saiu. Aconteceu que as meninas haviam se registrado com sucesso como aventureiras. Elas podem não parecer, mas todas estavam acima do nível 30. Os olhares, julgadores daqueles jovens, que antes olhavam para elas com desdém, mudaram imediatamente para adulação. As meninas também levaram Haruka rapidamente para se registrar como aventureiro. Todos achavam que ele se tornaria um aventureiro extremamente excelente, mas o resultado foi completamente o oposto. Haruka não alcançou o nível mínimo para se tornar um iniciante, muito menos um aventureiro profissional. Para passar do nível iniciante de 10, Haruka estava apenas no nível 9. Nem mesmo pedir clemência era possível. Então a vida solitária de Haruka realmente começaria a partir daqui. Vendo Haruka deprimido, o presidente da turma se levantou para direcionar todos para a pousada recomendada pela Guilda dos Aventureiros. Embora a decoração externa parecesse um motel, causando um pouco de mal-entendido, o mobiliário interior era completamente normal. Finalmente, eles tiveram uma boa noite de sono com cobertores quentes e colchões macios, depois de tantos dias dormindo ao relento. Na manhã seguinte, as meninas estavam muito animadas para fazer compras e explorar a cidade, enquanto Haruka parou na Guilda dos Aventureiros para pegar o dinheiro da troca de pedras mágicas. Mas o valor de sua pilha de pedras mágicas até superou o orçamento da guilda. Juntar todo o tesouro foi suficiente apenas para 8 milhões para pagar Haruka. Além disso, esses 8 milhões não eram tudo. Ainda havia uma considerável parcela a ser paga depois. Mas Haruka não se importou muito. Se a guilda quisesse pagar gradualmente, tudo bem, porque 8 milhões já era muito para Haruka. Ele poderia fazer compras livremente por equipamentos antes de voltar para a floresta. Gaku o encaminhou para uma loja de equipamentos que, segundo ele, era extremamente respeitável. Embora o exterior estivesse um pouco deteriorado e o proprietário da loja fosse um tanto excêntrico, os itens ali eram de primeira linha. Depois de experimentar 1 ou 2 itens e achar todos bons, Haruka encheu seu carrinho de compras com a pilha inteira de coisas sem pensar. De repente, ele notou uma pulseira que parecia bastante bonita e tinha um nome muito estranho. O proprietário da loja a apresentou como uma pulseira que poderia combinar pelo menos 7 tipos diferentes de equipamentos e ganhar seus efeitos. Em resumo, um item extremamente conveniente. Absorvido demais na escolha dos itens, Haruka não percebeu que já havia se tornado noite. Foi apenas quando o presidente da turma veio procurá-lo que ele lembrou que tinha que voltar para a pousada. Mas, de alguma forma, em sua confusão, ele acidentalmente combinou a corda de Ivy com a pulseira de 7 itens, fazendo o proprietário da loja ficar tão irritado que quase explodiu, porque depois de combinar, o valor do carrinho de compras de Haruka ultrapassou 10 milhões. Gaku usou seu status de cliente regular para implorar até que o proprietário finalmente reduziu para 8 milhões para Haruka. Mas isso significava que ele havia gasto todo o seu dinheiro. Embora ainda houvesse muitos itens que queria comprar, na manhã seguinte, Haruka estava cabisbaixo em seu quarto, pois havia gasto todo o seu dinheiro em apenas um momento. Agora, ele estava novamente sem um tostão. Queria ganhar uma renda extra matando monstros, mas não conseguia sair de casa. Externos que desejavam entrar e sair da cidade livremente precisavam de um passe de viagem, e para conseguir um era necessário se registrar como um aventureiro. Mesmo quando Haruka tentou entrar sorrateiramente com as garotas, foi pego pelo presidente da turma. Haruka estava entediado e percebeu que a vida na cidade não lhe dava bem. Ele tinha que voltar para a floresta, voltar para sua amada caverna a todo custo. Haruka usou a capa de invisibilidade que acabara de comprar para sair furtivamente, mas no último passo para cruzar o
muro da cidade, foi descoberto pelos seus colegas, fazendo com que perdesse o equilíbrio e batesse a parte mais importante da vida de um homem contra a parede, para então cair de cara no chão. Assim, a primeira tentativa de fuga havia falhado, mas onde há uma primeira vez, há uma segunda. Então, no dia seguinte, enquanto as garotas iam completar sua primeira missão, sem ninguém em casa para supervisioná-lo, Haruka usou a capa de invisibilidade para passar suavemente pelos guardas e sair. Ele correu direto sem parar. Quanto mais rápido corresse, mais cedo poderia voltar para a caverna. Ao longo do caminho, seja ao ver goblins ou qualquer outra coisa, ele os ignorou. Mas quando testemunhou uma carruagem sendo atacada por bandidos, Haruka hesitou por um momento e finalmente apenas fechou os olhos e ignorou. Ele só queria passar, mas os bandidos não queriam deixá-lo ir. Queriam matar Haruka para silenciá-lo. Embora não quisesse lutar, aqueles idiotas continuaram correndo em sua direção e ele não sabia o que mais fazer. Após descobrirem que Haruka estava desempregado, eles confiaram em seus números para intimidar o novato. Não conhecendo seus próprios limites, mesmo com suas habilidades em armas, não conseguiram acertar Haruka uma vez e acabaram se esgotando até desmaiar. A pessoa na carruagem rapidamente saiu para agradecer a Haruka, mesmo que ele não tivesse feito nada para salvá-la. Ela se apresentou como Marai, a filha de um senhor da cidade. Haruka não se importou muito e queria continuar correndo em direção à floresta, mas ao ouvir a oferta de que se o escoltasse em segurança de volta à cidade, ele seria generosamente recompensado. Pensar em dinheiro fez o coração de Haruka amolecer, e ele a ajudou. Maria perguntou de onde Haruka vinha, mas ele não conseguia nem lembrar o nome da cidade de onde acabara de sair, apenas sabendo que era uma cidade muito comum e a criticando de várias maneiras. Quem poderia imaginar que Maria era a filha do senhor daquela cidade? Quando chegaram perto do destino, ele percebeu que estava retornando ao lugar de onde havia acabado de usar todas as suas forças para escapar. Agora, mesmo que quisesse escapar, já não poderia mais. Ao mesmo tempo, na floresta, os delinquentes e o grupo Kaki-Kaki estavam frente a frente. Todos achavam que essa seria uma batalha intensa, mas quem sabia que o líder dos delinquentes seria esfaqueado por trás por alguém? Os delinquentes restantes ficaram extremamente apavorados. Outro estava prestes a avançar para atacar a figura encapuzada, mas foi imediatamente esfaqueado com uma espada bem no meio do corpo. Sem tempo de reagir, ele seguiu seu líder e partiu. Os dois que restaram viram isso. Mas ainda assim, eles não estavam com medo e correram para frente querendo vingar seus amigos. Eles realmente não conheciam seus próprios limites. Mesmo que conseguiram cortar a espada da figura encapuzada, ele controlava a espada do líder delinquente. Num instante, a espada voou para sua mão sozinha e com um único golpe, enviou os dois restantes para encontrar seu destino. O grupo de músculos e cérebro viu isso e fugiu de medo. O que aconteceu foi que a figura encapuzada deu apenas um passo e bloqueou o caminho deles. Desta vez, escapar seria difícil. Enquanto isso, Haruka estava sendo forçado a voltar para a cidade. Não importava o quão lamentável ele chorasse, era desesperador, apenas fazendo Marai chorar junto, pois achava que ele realmente odiava aquele lugar. Obviamente, o odiava. Mas eventualmente, a carruagem chegou à mansão. Depois de entrar no salão da mansão, a cena dentro a surpreendeu. O salão era tão grande que o deixava desconfortável. No meio do grande salão, pendia um retrato do duque e da duquesa da cidade. Parecia uma família. Feliz? Justo quando não havia ninguém por perto, Haruka quis sair às escondidas, mas Marai apareceu com uma expressão emburrada. Haruka tentou se justificar dizendo que ia sair para pegar um pouco de ar fresco, mas Murai sabia muito bem que se ele saísse, correria direto para casa e nunca mais voltaria. Sendo atingido bem no seu coração escuro, Haruka sentiu um pouco de coceira e evitou a pergunta, o que deixou Marai ainda mais irritada, pois ela havia dito que o agradeceria por salvá-la, mas Haruka continuava tentando escapar a toda oportunidade. Como era de se esperar, a hospitalidade da nobreza não era simples de jeito nenhum. Olhando para a comida glamurosa à sua frente, Haruka não conseguiu conter seu desejo, seus olhos se iluminando completamente. Ele ignorou Murai, que estava ao seu lado dizendo palavras de agradecimento para seguir a etiqueta correta. Haruka apenas enterrou o rosto na comida e pensou nas coisas depois. Murai também não entendia por que estava ficando brava com esse glutão. Havia comida farta, mas Murai também deu a Haruka uma bolsa de dinheiro de recompensa e documentos de identidade. Com isso, ele poderia entrar e sair da cidade livremente, e sua identidade seria garantida. Tendo chegado até aqui, se Haruka ainda não se lembrasse do nome da cidade em que estava, ela realmente ficaria brava. Mas Haruka não ouvia realmente o que Marai estava dizendo. Ele apenas dizia o que queria dizer, enquanto ela dizia o que queria.
As duas coisas não tinham nada a ver uma com a outra. Para se preparar para essa ocasião, ela até se vestiu lindamente, mas Haruka não chegou a olhar para ela uma vez. Na manhã seguinte, quando voltou para a estalagem, Haruka foi cercado e interrogado pelas meninas. Mas mesmo que ele contasse a verdade, que foi convocado para a mansão do Lorde, ele ainda não se livrou do interrogatório. A pergunta era, por que ele foi convocado? Tudo só terminou quando as outras meninas quiseram ir em missões, então a presidente da turma não tentou interrogar mais. Ela apenas lembrou Haruka de não sair da cidade, o que ele prometeu. Mas no momento em que as meninas fecharam a porta, Haruka imediatamente planejou voltar para a caverna. Agora, com os documentos de identidade em mãos, ninguém poderia impedi-lo de deixar a cidade. Mas primeiro, ele tinha que gastar todo o dinheiro de recompensa que recebeu ontem, acrescentando inúmeras peças de equipamento ao seu inventário. E aproveitando mais a carne para não sentir falta dela ao comer cogumelos. Na floresta, é claro, ele não ia simplesmente desaparecer assim. Ele deixou uma mensagem para o presidente da turma, usando a desculpa de visitar o grupo Kakikaki para tranquilizá-la. Com documentos de identidade em mãos, os guardas já não lançavam olhares frios para Haruka, e ele pôde sair pelas portas da cidade de forma adequada e legítima, retornando à vida solitária e tranquila que sempre desejou. Agora, mesmo que houvesse um roubo de carruagem na estrada, ele não se importaria mais. Enquanto caminhava, Haruka admirava o céu azul, as nuvens brancas e os riachos cheios de peixes. Ao encontrar goblins ou monstros, ele usava a capa de invisibilidade para evitar ter que lutar. Caminhando e caminhando, Haruka finalmente retornou à sua amada e solitária floresta. Dando-lhe as boas-vindas estava um orc atacando por trás, mas com apenas um empurrão de Haruka, o grandalhão caiu, nem tendo tempo de baixar seu maço ao chão. Haruka não entendia por que monstros que normalmente ficavam bem profundos na floresta apareciam aqui, mas também era o momento certo para ele testar o poder dos novos itens que comprou na loja de armas. Geku realmente não fez uma recomendação ruim. Essa loja vendia alguns itens verdadeiramente poderosos. Apenas combinando os itens que acabara de comprar na pulseira de 7 itens, sua vida futura não precisaria mais se preocupar com nada. Caminhando até o anoitecer, Haruka sentiu que algo estranho havia ocorrido na floresta. Certamente, caminhando um pouco mais, ele descobriu manchas de sangue. Haruka se preocupou que fosse do grupo Otaku e se confortou achando que aqueles caras eram especialistas de outro mundo. Como poderiam estar tão feridos? Ou poderia também ser do grupo dos músculos, já que ele não os encontrava novamente desde que se separaram, e o grupo de delinquentes também. Eles ainda não haviam saído da floresta até... Agora, usando a habilidade de detecção de inimigos, Haruka viu que a trilha de sangue se estendia mais adiante e havia pegadas de alguém. Haruka lembrou que o grupo dos músculos havia dito que protegeriam as garotas dos delinquentes, então não era impossível que tivessem ido lutar contra eles. Mas o ponto final da trilha de sangue era exatamente o que Haruka temia. O grupo Kakikaki, coberto de sangue e gravemente ferido, estava encostado na parede. Não estava claro se estavam mortos ou vivos. Justo, quando Haruka pensou que todo o grupo havia sido acabado, percebeu que ainda estavam respirando. Ele imediatamente usou todas as poções de recuperação que tinha para acordá-los. Felizmente, nada havia acontecido ainda. Finalmente, Kakikaki acordou e cumprimentou Haruka como se nada tivesse ocorrido. A primeira coisa que o grupo Kakikaki se preocupou foi que as garotas ainda estavam seguras e que Haruka estava bem. Isso fez com que ele não soubesse mais o que fazer. Embora sempre os provocasse por serem todo músculo e sem cérebro, no final, esses amigos eram os mais justos e heróicos, esquecendo-se de si mesmos por seus amigos, sem se importar com a própria vida ou morte. Eles eram todos pessoas dignas de confiança. Os amigos musculosos contaram a Haruka o que havia acontecido. Os delinquentes haviam eliminado todos os colegas restantes. Agora, não sabiam se os amigos otaku ainda estavam seguros ou não, mas havia uma pessoa muito forte. Todos os 4 do grupo dos músculos juntos não conseguiriam nem amarrar aquele cara. As armas que lhe foram concedidas também foram retiradas, e o alvo daquela pessoa era o presidente da turma. O grupo dos músculos havia descoberto isso após aquela experiência de quase morte. Parecia que aquela pessoa sabia que o presidente da turma tinha a habilidade de saquear, a habilidade que poderia tirar vidas ou habilidades de outras pessoas. Isso deveria ser de conhecimento apenas do grupo de otakus, e o presidente da turma, Haruka, estava extremamente confuso. Por que o grupo dos músculos sabia? Aquela pessoa continuava perguntando sobre a situação do presidente da turma. Assim, o grupo dos músculos havia vagamente adivinhado esse segredo, mas, felizmente, aquela pessoa havia perdido o rastro do grupo do presidente da turma. O grupo dos músculos foi torturado quase
quase até a morte, para que revelassem a localização do grupo do presidente da turma ou para que entrassem em contato com eles. A partir daí, aquela pessoa rastrearia o endereço do grupo do presidente da turma. Mas o grupo não fez isso e, em vez disso, lutou para rastejar até a entrada da caverna de Haruka, atraindo aquela pessoa para lá. Eles se uniriam a Haruka para derrotá-lo, mesmo que realmente quisessem lutar e derrotar aquele amigo traidor. Haruka se recusou a deixá-los lutar ao seu lado. Olhando em seus olhos sérios, o grupo estava prestes a dizer algo, mas parou. Eles acreditavam que Haruka havia pensado em alguma maneira de derrotar aquela pessoa. Quanto a Haruka, ele originalmente não queria lutar, só queria viver uma vida pacífica na floresta. Mas se aquela pessoa tivesse vivido de maneira errada, ele não se importaria em eliminá-lo. De acordo com as palavras de Haruka, o grupo Kakikaki iria para a cidade se encontrar com o grupo do presidente da turma e ele aconselhou a todos a se desculparem por agirem de maneira estúpida e quase perderem suas vidas. Vendo Haruka tão determinado, eles não insistiram em ficar, mas rapidamente partiram. Era verdade que, se permanecessem, a probabilidade de vitória seria maior, mas Haruka precisava se preparar para o caso em que, se todos fossem mortos, não sobraria ninguém para proteger o presidente da turma e as garotas. Assim, a tarefa de derrotar aquele bastardo seria apenas de Haruka. Ao mesmo tempo, as garotas voltaram de sua missão e não viram Haruka, então foram ansiosamente à sua procura. Mas mesmo até tarde da noite, ninguém o encontrou. Como ele deixou uma nota, pensaram que Haruka tinha apenas ido encontrar outros amigos e voltaria, então não estavam muito preocupadas. Quanto a Haruka, ele estava quebrando a cabeça pensando em maneiras de subir de nível o mais rápido possível. Ele não tinha muito tempo para relaxar mais. Após analisar a habilidade de arma, embora fosse realmente muito forte, uma vez ativada, não poderia ser cancelada, o que significava que haveria uma grande abertura para um contra-ataque. Ele precisava desenvolver uma nova habilidade para explorar essa fraqueza. Haruka notou que o cheiro de sangue atraía monstros, geralmente monstros fortes escondidos nas profundezas da floresta. Usando a habilidade de avaliação, com efeito, esses goblins eram de nível 19, mais fortes do que os goblins que Haruka encontrou no episódio 1. Mesmo que estivessem em um nível mais alto que o dele, ele apenas precisava ir em frente. Um golpe, uma cutucada e um corte. Esses garotos goblins foram imediatamente adicionados à experiência de Haruka, mas ainda não era o suficiente. Ele precisava de monstros mais fortes. De repente, um goblin de nível 23 apareceu. Este era muito mais forte do que os anteriores. Seus métodos de ataque eram mais habilidosos e precisos. Sem a habilidade de desvio do manto, Haruka cairia com um único chute. Esse goblin tinha quase nenhuma fraqueza. Tanto sua velocidade quanto força eram muito superiores às dos outros. Essa era a oportunidade para Haruka tentar concentrar o poder mágico de todas as habilidades que possuía em um único golpe. Em um instante, com certeza, aquele goblin foi derrotado. Mesmo que fossem as habilidades mais simples, desde que combinadas corretamente, poderiam criar coisas inimagináveis. De repente, um Goblin Lord de nível 50 apareceu bem atrás de Haruka, assustando-o profundamente. Pulando para trás, assustado, Haruka estava apenas no nível 9. Enfrentar diretamente um nível 50 parecia um pouco difícil, mas esse não era o momento para ele se desanimar. Concentrando todo o seu poder para liberar o ataque de poder mágico, combinando como antes, mais uma vez. Mas esse Goblin Lord não parecia afetado. Seu ataque era ainda mais rápido e preciso do que o Goblin anterior. Chain Kicks era sua habilidade de arma. Ele realmente precisava se concentrar. Levar um golpe significaria morte instantânea. Mesmo achando a abertura do Goblin Lord e acertando um golpe muito forte, Haruka apenas reduziu um pouco de sua saúde. Muito rapidamente, ele usou sua habilidade de recuperação para curar e ficou ainda mais forte do que antes. Um movimento de sua mão foi o suficiente para deixar Haruka coberto de ferimentos. Mas pensando sobre o que seus amigos com cérebros de carne tiveram que suportar, os ferimentos de Haruka eram nada. Ele tinha que subir de nível e derrotar esse Goblin odioso. Se ele caísse, seus amigos estariam em um perigo muito maior. Lutando até o amanhecer, Haruka finalmente derrotou o monstro e ganhou 2 níveis inteiros. Ao voltar para casa e verificar o painel de status, Haruka entendeu melhor sobre a habilidade Jack of All Trades.
Master of None, e também ganhou uma nova habilidade chamada Phantom Reality. Mesmo que seu nível ainda fosse baixo, todas as Genos e habilidades necessárias já estavam ali. Phantom Reality era uma habilidade que podia atacar instantaneamente sem preparação. Dessa forma, ele poderia aproveitar a brecha quando o inimigo usasse sua habilidade de arma para acabar com eles. Além disso, naquele dia, o traidor realmente encontrou a caverna de Haruka. Essa pessoa era nada menos que o cara que foi incomodado pelos delinquentes na margem do riacho, mas ele era o verdadeiro caçador. Depois que as garotas retornaram de sua missão, ficaram bastante preocupadas porque Haruka não havia voltado por 2 dias. Indo até o portão da cidade, encontraram o grupo Kakikaki já esperando por elas. O presidente da turma rapidamente correu para perguntar e soube que Haruka estava lutando sozinho contra a pessoa que havia eliminado quase metade da turma. Nesse momento, Tanaka percebeu que fora enganado pelo grupo Kakikaki e saiu desanimado sem levar Haruka a sério, mas foi parado por ele. Vendo Haruka apontando seu bastão para ele, Tanaka zombou dizendo que era apenas um pau de madeira e se Haruka quisesse lutar, não se importaria em enviá-lo para se encontrar com seus outros amigos. A força desse cara era de fato bastante formidável. Apenas ficar parado era suficiente para fazer o vento e a poeira girarem. Naquela sala de seleção de habilidades, ele sabia que Haruka só poderia escolher um monte de habilidades inúteis. Então pensou arrogantemente como as poucas habilidades lixo que Haruka tinha poderiam derrotar suas super habilidades. Tanaka convocou uma barragem de pedras do ar, mirando diretamente em Haruka. Antes que as pedras se aproximassem, ele usou a habilidade de intervenção que atordoou Haruka por um momento, e eles continuaram lutando até que ficasse completamente escuro. Haruka sentiu que seu corpo não estava tão ágil quanto antes, mas sem saber como counterar, ele só podia desviar dos ataques de Tanaka sem conseguir atacar ativamente. Enquanto isso, aquele cara continuava usando movimentos mais difíceis, desde jogar pedras até afiados, se destacando do chão. Ser atingido por um movimento o deixaria facilmente incapacitado. Haruka usou todos os seus reflexos para desviar, mas ainda assim não conseguia atacar Tanaka. Nesse ponto, Tanaka estava curioso sobre quando Haruka começou a suspeitar dele. Acontece que Haruka sentiu que ele era estranho desde o começo, um gênio da matemática se socializando com o grupo de delinquentes, dizendo que não havia razão para isso. Quem acreditaria nisso? Mas Haruka também tinha uma pergunta que precisava da resposta do próprio Tanaka. Quando ele planejou eliminar todos, ele não se importava em revelar isso também. Sua habilidade foi retirada, então ele só podia escolher a habilidade de intervenção, que podia controlar o movimento dos alvos. No momento em que escolheu a intervenção, o plano já estava completo em sua cabeça. A dissolução da turma também foi porque ele estava por trás disso, manipulando os delinquentes. No final, os delinquentes eram apenas fantoches que Tanaka usava para executar seu plano de se tornar o mais forte. Enquanto falava e não prestava atenção, os pés de Haruka estavam cobertos por cipós em algum momento logo após Tanaka lançar um ataque, querendo eliminá-lo, mas comemorando cedo demais. Justo quando estava se achando, sua magia foi engolida por Haruka, tudo graças à habilidade de absorver efeitos mágicos dos cipós que ele havia combinado recentemente. Agora era a vez de Haruka contra-atacar. Enquanto Tanaka não usou sua habilidade com armas e estava distraído, Haruka atacaria incansavelmente para que não pudesse reagir a tempo. Mas no meio do caminho, Tanaka convocou a espada que havia roubado do líder dos delinquentes. Se a magia não funcionasse, ele mudaria de tática. Afinal, ele havia roubado muitas armas das pessoas que havia eliminado. Espada, lança, sabre, todas as armas dessas vítimas infelizes. Ele usaria tudo de uma vez para lutar contra Haruka. Seus ataques eram tanto diversos quanto afiados e rápidos, deixando Haruka incapaz de reagir a tempo. Ele foi lançado para trás, em direção aos arbustos, mas isso não foi suficiente. Tanaka também desferiu um golpe fatal direto em Haruka, lançando-o a centenas de metros, caindo direto na margem do rio próximo. A situação estava ficando cada vez pior. Ele tinha tipos de ataque demais. Haruka não conseguia ler todos eles para encontrar fraquezas. O fato de que ele podia usar tantas habilidades provava que ele havia usado a habilidade de mimetismo para copiar as habilidades de todos. Como Haruka havia previsto, Tanaka queria copiar a habilidade de pilhagem do presidente da turma e então usar a pilhagem copiada para roubar a original dela. Depois disso, ele usaria a pilhagem para roubar todas as habilidades restantes de todos e se tornar o mais forte no outro mundo. Tanaka definitivamente não deixaria Haruka arruinar suas ambições.
Ele lançava armas continuamente para que Haruka não tivesse tempo de preparar um contra-ataque, e mesmo que pudesse contra-atacar, Tanaka poderia facilmente desviar usando ilusão. Haruka então ficou completamente imóvel, fazendo Tanaka pensar que ele tinha desistido. Tanaka correu para acabar com ele, mas tudo era uma armadilha. Haruka havia percebido a fraqueza nas técnicas de Tanaka. Cada técnica que ele podia usar tinha um limite de 3 vezes. Acontece que Haruka o havia provocado deliberadamente para usar as técnicas de forma contínua. Depois de confirmar sua teoria, Haruka apenas precisava desviar de todas as técnicas de Tanaka, e então chegaria o momento em que Tanaka não teria mais nada para continuar lutando. Durante esse tempo, Haruka também se acostumou gradualmente com a velocidade de ataque de Tanaka. Agora, desviar era tão fácil quanto virar a mão. Mesmo que Tanaka ainda tivesse uma pilha de habilidades com armas, isso não importava. A oportunidade de atacar depois pertencia completamente a Haruka. Parecia que Tanaka havia sido empurrado ao seu limite e precisava apenas usar realidade fantasma para acabar com ele. Mas justo naquele momento, Tanaka lançou um ataque mágico que fez Haruka hesitar para desviar. Nesse ponto, Tanaka quase havia enlouquecido e não conseguia aceitar ser derrotado por Haruka. Ele decidiu jogar sua carta na manga, uma habilidade ainda mais forte do que todas as anteriores. Tanaka convocou uma adaga, mas a velocidade de movimento ainda era a mesma. Haruka podia desviar completamente de tudo. No entanto, isso era apenas uma finta para atacar por trás. A verdadeira interceptação veio por trás de Haruka. Essa habilidade se chamava Grampo da Morte. Um fluxo mágico em forma de crânio roxo envolveu Haruka firmemente, fazendo-o gritar de dor e então desmaiar. Tanaka mostrou um sorriso louco e pervertido, pisando orgulhosamente na cabeça de Haruka e zombando dele antes de ir embora. Todos pensavam que a batalha havia terminado ali, mas quem diria que, após apenas alguns passos, Tanaka ouviu a voz de Haruka chamando-o de volta. Ver que Haruka não apenas não estava morto, mas estava completamente bem quase fez Tanaka enlouquecer, porque de acordo com seus cálculos, a probabilidade de Haruka morrer era de 100%. Quem teria pensado que entre as habilidades inúteis que Haruka tinha, havia também uma habilidade de saúde? Graças a isso, Haruka era mais difícil de adoecer, e a habilidade Grampo da Morte, da qual Tanaka se orgulhava tanto, não podia fazer nada contra ele. Além disso, a sorte de Haruka também estava nas alturas, impossivelmente alta, o que significava que a taxa de sucesso do Grampo da Morte foi puxada para níveis extremamente baixos. Tanaka se recusou a aceitar a realidade, mas infelizmente essa era a realidade. Todo esse tempo, Haruka tinha apenas se feito de bobo para deixar Tanaka feliz, mas seus pequenos truques não podiam fazer nada. Ele apenas não esperava que, após jogar junto deliberadamente para deixar Tanaka feliz, ainda assim fosse pisoteado na cabeça. Tanaka então tinha 1001 perguntas, perguntando o porquê, mas Haruka apenas explicou brevemente. Se você entender, tudo bem. Se você não entender, então esqueça. O significado da habilidade aparentemente inútil também significava ser um boneco para se preparar para momentos como esse. Haruka havia praticado controlar seu corpo através da força externa como um fantoche. Graças a isso, mesmo quando afetado pela habilidade de intervenção, confiando no espantalho, Haruka ainda conseguia controlar seu corpo para desviar dos ataques de Tanaka. Todas as habilidades inúteis que Tanaka menosprezava agora estavam o derrotando. Tanaka ficou louco de vontade de resistir, mas o vencedor e o perdedor já haviam sido decididos. Paz 1, Ar 2, algo que Tanaka aprendeu no velho mundo, não era necessariamente correto neste mundo de espadas e magia. Um gênio da matemática como ele sempre achou a vida entediante e desejou que ela acabasse. Justamente como desejou, ele foi transportado para outro mundo. Quando viu o painel de habilidades, Tanaka soube que, se as usasse plenamente, definitivamente deixaria de ser entediante. Ele calculou todos os caminhos para o futuro mais interessante e não hesitou em usar quaisquer meios para alcançá-lo, até mesmo eliminando colegas de classe. O plano deveria ter sido perfeito, mas foi arruinado por alguém como Haruka. Ele não conseguiu aceitar isso. No momento em que Haruka estava prestes a dar o golpe final, a espada que Tanaka havia jogado de trás voltou e penetrou no ombro de Haruka, fazendo-o desabar. Então, Tanaka, como um louco, golpeou continuamente o corpo de Haruka, mas ele não se feriu nem um pouco. Com o olhar presunçoso de Tanaka, Haruka, irritado, pegou seu bastão de madeira e o acertou. Depois usou a realidade fantasma para mandá-lo para o inferno. Esse era o preço a pagar por alguém que só queria a maneira mais fácil
fácil sem se esforçar. Todos estavam tentando melhorar a cada dia, o que dava a Tanaka o direito de simplesmente roubar seus esforços. Embora tivesse derrotado Tanaka, Haruka também estava gravemente ferido. Depois de caminhar alguns passos, ele desabou, conseguindo apenas se apoiar em uma árvore próxima. Justo quando parecia que esse caso estava perdido, o grupo de otakus apareceu de algum lugar para ajudá-lo a voltar para a caverna, trazendo até suprimentos médicos. O grupo de otakus contou que, quando voltaram do labirinto, todos estavam em caos por causa da notícia de que Haruka estava lutando sozinho na floresta. Portanto, não puderam ficar parados e imediatamente foram para a floresta atrás dele. De volta ao portão da cidade, muitas pessoas já estavam esperando por Haruka. Lá, ao vê-lo voltar são e salvo, todos correram felizes para perguntar sobre ele. Por fim, o grupo Jazu pediu desculpas ao grupo de otakus, exatamente como haviam desejado. Sentindo que sua missão estava completa, Haruka queria voltar para sua caverna e sua vida solitária, mas foi parado pela presidente da classe. Ela de repente correu e abraçou Haruka apertado, fazendo-o entrar em pânico, pensando que havia feito sua paixão chorar novamente. Mas ela não estava chorando, só estava fingindo, porque depois disso viria a sessão de interrogatório, perguntando a Haruka por que ele saiu sem dizer uma palavra após retornar à cidade. Haruka de repente teve um sonho extremamente estranho sobre uma jovem que foi transformada em um esqueleto branco, esperando por algo na solidão. O sonho bizarro fez Haruka acordar imediatamente. Alguns dias depois, ele ainda não havia se recuperado completamente após a batalha com Tanaka. Cedo pela manhã, ao percorrer a guilda dos aventureiros, ele encontrou o grupo de otakus que também estava se preparando para explorar o labirinto. Depois de trocar algumas saudações, o grupo de otakus partiu. Todos estavam ocupados. Apenas Haruka não sabia o que fazer a seguir. Novamente lhe ocorreu a ideia de voltar para a caverna para continuar sua vida super tranquila e solitária. Mas antes que pudesse dar um passo sequer, uma intenção de morte surgiu de trás, fazendo Haruka parar e se virar lentamente. O presidente da turma estava cercado por uma aura assassina e olhando para Haruka com olhos extremamente furiosos, exigindo discutir algo com ele. Aquela expressão, cheia de intenção de matar, deixava claro que ele estava prestes a ser repreendido novamente. Mas claramente, ontem ele já havia sido advertido, então por que estava sendo repreendido mais uma vez hoje? Ontem eram outras pessoas. Ela não tinha tido a oportunidade de lhe dar uma bronca nenhuma vez. Hoje, finalmente, era a vez dela. Questionar com raiva por que Haruka fazia coisas perigosas sozinho sem avisar os outros. O presidente da turma o advertiu a desistir do hábito de se atirar de cabeça no perigo. A pressão dela era ainda mais assustadora do que a de Tanaka, fazendo Haruka ficar tão intimidado que não conseguiu retrucar. Ele se ajoelhou e se rendeu incondicionalmente diante do poder do amor. Assim, o presidente da turma riu e saiu, deixando Haruka tremendo. Mas ele absolutamente não queria ser constantemente vigiado por todos, nem ser repreendido por qualquer coisinha. Ele queria viver uma vida completamente solitária. Ele ouviu do grupo de otakus que havia um item que poderia mudar a avaliação e a impressão que os outros tinham dele. Haruka também estava determinado a encontrar esse item para que todos tivessem sentimentos mais favoráveis a ele, e assim, ninguém mais o repreendesse. Agindo conforme suas palavras, Haruka imediatamente se apressou para o labirinto em busca de tesouros. Ao mesmo tempo, na mansão do senhor da cidade, ele recebeu notícias dos guardas do labirinto de que uma imensa horda de monstros estava se aproximando da cidade. A vila pela qual passaram havia sido completamente destruída. Essa notícia foi rapidamente transmitida por Marai aos aventureiros da guilda de aventureiros da cidade. Todos rapidamente reuniram forças para interceptar os orcs e proteger a cidade, entre eles o grupo do presidente da turma, junto com outras garotas que também participaram da batalha. Apenas Haruka não tinha ideia. Ainda seguindo seu caminho para o labirinto de forma despreocupada, coincidentemente, ele encontrou os orcs que estavam a caminho de atacar a cidade. De repente, a experiência estava vindo até ele. Quem não a aproveitaria? Então Haruka lutou sozinho contra todos eles para subir de nível. Esta foi a primeira vez que Haruka viu tantos monstros, incluindo até o Rei Orc, mas ele não se importou muito, lutando contra quem se aproximasse. Um corte era suficiente para despachar todo o grupo de monstros. Se um golpe não fosse eficaz,
ele usaria um combo. Assim, até o Rei Orc cairia. Ele não entendia por que havia tantos monstros de repente, mas Haruka não se importava muito, apenas focando em encontrar o caminho para o labirinto. Então, ele usou a capa de invisibilidade para passar pelos guardas. Assim, ele começou seus primeiros passos explorando o labirinto. A questão é que Haruka não tinha muita experiência nisso, ele estava apenas vagando aleatoriamente. Quando via um baú, ele o verificava, mas só encontrava itens descartáveis, enquanto o item que precisava encontrar estava em nenhum lugar à vista. Justo quando estava prestes a desistir, ele de repente se lembrou do comerciante que vendia os itens estranhos que Haruka havia comprado antes. Ele deve saber algo sobre o item que estava procurando. Então Haruka correu de volta para a cidade, onde, naquele momento, os outros aventureiros estavam esperando desde o pôr do sol até tarde da noite, sem ver nenhum monstro aparecer. Murai também não entendeu o que aconteceu. De acordo com as informações que recebeu, a horda de monstros deveria ter chegado até agora. Justo quando todos estavam confusos, Haruka apareceu à distância. A presidente da turma o viu e correu preocupada em sua direção. Ela havia lhe dito claramente para não deixar a cidade sozinho, então por que ele continuava saindo? Haruka então mudou de assunto, perguntando curiosamente por que todos estavam reunidos do lado de fora. Ele então descobriu que uma horda de monstros orcs estava prestes a atacar a cidade. Todos estavam ali para proteger a cidade, mas não entendiam por que os orcs ainda não tinham chegado até aquele ponto. Haruka sorriu timidamente e explicou que parecia que ele já tinha lidado com aqueles monstros. Desta vez, não apenas a presidente da turma e as outras garotas o repreenderam, mas ele também recebeu uma lição do mestre da Guilda dos Aventureiros por causa de seu hábito de agir por conta própria e se precipitar para o perigo, fazendo os outros se preocupar eternamente. De volta à Guilda dos Aventureiros, Haruka foi chamado à atenção por todos novamente. O mestre da guilda o lembrou de não subestimar os monstros e de agir sozinho daquela maneira. Especialmente nesse momento, os monstros que emergiam do labirinto seriam mais ferozes e numerosos do que o normal. Eles previam que haveria uma epidemia de monstros em breve. Haruka teve que prometer que não iria mais se colocar em perigo antes que as coisas fossem temporariamente deixadas de lado. Após esse incidente, ainda mais pessoas estavam de olho nele para evitar que sua vida livre e solitária se tornasse ainda mais distante. Haruka estava ainda mais determinado a conseguir o item que aumentava as impressões favoráveis. Na manhã seguinte, o dono da loja viu Haruka se aproximando novamente e acenou apressado com as mãos, dizendo que não havia mais nada para vender a ele. Ele já tinha levado todos os itens mais legais e atraentes da loja. Haruka prometeu que não estava ali para comprar nada desta vez, e somente então o velho se acalmou. De fato, dessa vez ele só veio perguntar sobre itens no labirinto que poderiam aumentar as impressões favoráveis. No labirinto, havia realmente tal item. Era o anel de feromônio. O problema é que ele provavelmente estava em uma área onde ninguém jamais havia pisado, por volta do andar 50 e abaixo. O velho também ensinou a Haruka que o labirinto tinha um total de 100 andares. Para descer para o próximo andar, era preciso derrotar o chefe final de cada andar para obter o caminho para o próximo andar. Aquele labirinto ainda guardava muitos segredos, como a história do antigo herói ou a lenda do santo do labirinto. Então, se ele quisesse explorar abaixo do andar 50, precisava se preparar com itens de recuperação. Apenas ao ouvir isso, Haruka saiu rapidamente para comprar suprimentos, sem perceber que suas intenções haviam sido descobertas pelo grupo Otaku. Eles voltaram rapidamente para informar a presidente da turma, fazendo-a segurar a cabeça em desespero. Haruka realmente sabia como preocupar todos. Além disso, ele de repente queria encontrar um anel para aumentar as impressões favoráveis. Só de ouvir isso, já parecia suspeito. O grupo todo decidiu seguir Haruka para encontrar aquele anel antes dele, antes que algo ruim acontecesse. E de fato, assim que Haruka começou a se dirigir ao labirinto, toda a turma, liderada pela presidente da turma, o seguiu de perto.